Você já parou para pensar em como um simples comprimido pode mudar tudo dentro de você? De onde ele vem? O que faz quando entra no seu corpo? E como ele encontra seu caminho até alcançar o objetivo que todos esperamos, e a cura? Imagine um mundo invisível, onde moléculas pequenas travam batalhas épicas. Onde cada dose tomada é uma viagem cheia de obstáculos, como se o medicamento fosse um herói em uma jornada de ação e descobertas. Aqui no Farmacologia Animada, vamos te levar para dentro desse universo, onde você vai conhecer os segredos de como os medicamentos funcionam, como o corpo reage a eles e como, até mesmo, o menor detalhe pode fazer toda a diferença. Você sabia que o seu fígado é, na verdade, um alquimista poderoso que pode mudar o curso dessa história? Ou que, dentro de você, há barreiras que o medicamento precisa ultrapassar antes de alcançar seu destino? Fique com a gente e descubra como o que parece simples na farmácia se transforma em uma verdadeira aventura dentro do seu corpo. Cada comprimido, cada líquido, cada cápsula tem uma história única, e agora, você vai ser o protagonista dessa jornada de descobertas científicas. Está pronto para mergulhar fundo nesse mundo? Então, aperte o play e venha ver o que acontece quando a ciência se torna uma animação incrível. Era uma vez uma dor de cabeça. Simples, chata, insistente. Você vai até a gaveta, pega um comprimido, engole com um gole d'água e puff. Magia? Não exatamente. É aqui que entra a farmacologia, e essa ciência que, como um tradutor fluente entre o mundo químico e o corpo humano, explica como uma pedrinha branca consegue calar uma tempestade dentro da cabeça. Mas não pense que ela é só isso. A farmacologia é como uma lente de aumento sobre o universo invisível das moléculas, revelando o que elas dizem, como agem, com quem brigam, e por que às vezes fazem o bem e às vezes, nem tanto. Ela observa o remédio não só quando ele entra no corpo, mas em cada segundo da sua jornada, desde o primeiro contato com a língua até o último suspiro nos rins. Só que tem algo ainda mais intrigante. Como é que essa substância, jogada ali no meio do organismo, em uma verdadeira multidão de células, tecidos e fluidos, sabe onde agir? Como se não bastasse chegar, ela parece ter um mapa, um destino certo. E é aí que a mágica começa a ganhar forma. Porque o corpo tem um segredo, ou melhor, vários. Uma rede escondida de sinais, portas e fechaduras que só se abrem para visitantes muito bem treinados. Mas, como essas substâncias encontram esses alvos? Que código secreto elas seguem? Bom, é isso que a gente começa a descobrir agora. Sabe aquele remédio que você tomou? Pois é, ele não saiu vagando sem rumo como turista perdido num aeroporto internacional. Nada disso. Ele tinha uma missão. Um destino. Como se, dentro dele, existisse uma bússola invisível apontando para o lugar exato onde precisava agir. Um nervo inflamado. Um receptor escondido numa célula do estômago. Um ponto específico do cérebro envolto por bilhões de possibilidades. Mas como? Como uma molécula tão pequena consegue encontrar, no caos do corpo humano, o seu alvo com tamanha precisão? Bom, o corpo não é caos. Ele é código. E o medicamento, quando bem desenhado, é a chave de uma fechadura que só se revela para quem tem a combinação certa. Ele percorre o sangue como um detetive silencioso, farejando sinais químicos, ignorando o que não serve, atraído pelo que o chama. É como se o organismo espalhasse post-its invisíveis por dentro da gente, dizendo, é aqui, preciso de ajuda, libere isso, bloqueie aquilo. E lá vai o fármaco, correndo como uma carta endereçada, sem selo, mas com precisão cirúrgica. Só que, às vezes, ele encontra portas. Portas com trancas específicas, os tais receptores. E nem sempre ele bate com jeitinho. Tem vezes que entra arrombando. Outras, chega de mansinho, se encaixa perfeitamente e muda tudo com um simples toque. E aí vem a grande virada da história. O que acontece quando ele finalmente encontra esse receptor? O que acontece quando a chave gira e o mecanismo é ativado? Aí o jogo muda. A resposta não é sempre a mesma. E, dependendo da intenção,
O final dessa cena pode ser muito diferente. Mas, antes disso, você precisa conhecer esses tais receptores. Essas fechaduras misteriosas que controlam quase tudo no nosso corpo. Preparado para espiar por essa fresta? Imagine o corpo humano como uma cidade iluminada à noite. Cada célula, uma casa com luz acesa. E em muitas dessas casas, há portas trancadas. Não com chaves comuns, mas com trancas bioquímicas, complexas, exigentes. Essas portas são os receptores. E não se abrem para qualquer um. Quando o medicamento, essa pequena viajante molecular, chega à vizinhança certa, ele não precisa bater. Ele precisa encaixar. Precisa ser a chave certa para aquela fechadura específica. E quando isso acontece, um clique. Algo se ativa. Um alarme químico soa. Um processo começa. Às vezes é uma calmaria que se espalha. Outras, uma revolução silenciosa. Mas cuidado, nem toda chave que entra abre a porta como deveria. Algumas só fingem que vão abrir, outras travam tudo. Há receptores que se empolgam com o visitante e disparam efeitos exagerados. E há aqueles que se recusam a colaborar, fechando-se ainda mais. A verdade é que os receptores são como os bastidores de um espetáculo. Eles não aparecem na cena principal, mas controlam as luzes, o som, a atmosfera. Se eles decidem agir, o corpo obedece. E aqui, no meio desse enredo, entram dois personagens fundamentais. Dois opostos que se enfrentam a cada minuto no campo da farmacologia. Um chega para acelerar, outro vem para frear. Um sussurra "vamos agir", o outro grita "pare agora". Eles não usam capas nem máscaras, mas o impacto que causam é digno de qualquer herói ou vilão. Mas afinal, quem são esses dois que dominam o palco quando o remédio se encontra com o receptor? Em toda boa história, existem forças que se opõem em luz e sombra, ação e pausa, começo e fim. No mundo invisível da farmacologia, essa dualidade tem nomes, agonistas e antagonistas. Dois lados da mesma moeda, travando batalhas silenciosas dentro do nosso corpo. O agonista é o fogo que acende a ação. Quando ele se encaixa no receptor, é como girar a chave de ignição de um carro, e tudo começa a funcionar. Ele empurra, estimula, ativa. É o aplauso que faz a cena acontecer. Já o antagonista, esse prefere o silêncio. Ele não quer que o motor ligue, nele trava a chave, bloqueia a ação, é o segurança que barra a entrada. Mas, será que isso faz dele o vilão? Nem sempre. Às vezes, é o excesso de atividade que causa o caos. Uma festa onde o som está alto demais, os convidados agitados demais, e alguém precisa, e com urgência, puxar o fio da tomada. Aí entra o antagonista, o pacificador bioquímico. O curioso é que eles não são bons ou maus. São, na verdade, estratégias. Armas inteligentes que usamos para restaurar o equilíbrio, acalmar uma tempestade ou acender uma luz onde só havia escuridão. E é aí que a coisa começa a ficar mais delicada. Porque mesmo um herói pode virar ameaça, se vier na dose errada. E então surge a pergunta que atravessa gerações de cientistas, médicos e pacientes: qual é a medida certa entre o alívio e o perigo? Até onde um medicamento pode ajudar, antes de começar a fazer mal? A resposta, curiosamente, está escondida numa linha fina. Tênue. Quase invisível. Uma linha chamada dose. Era uma vez uma gota. Apenas uma. Pequena, quase invisível. Mas capaz de acalmar uma dor ou parar um coração. Esse é o poder da dose. Não é o remédio em si que cura, é a quantidade. Uma verdade antiga, sussurrada há séculos por Paracelso, o alquimista dos alquimistas: tudo é veneno, o que diferencia o veneno do remédio é a dose. A farmacologia, nesse ponto, não é apenas ciência. É equilíbrio. É poesia em miligramas. Um jogo de precisão onde a menor mudança pode fazer o céu virar abismo. Uma dose certa é como um acorde bem tocado, em harmonia. Já uma dose errada é dissonância, descompasso.
E o corpo sente, ora em calafrios, ora em náuseas, às vezes em silêncio, até que o caos se instale. Mas como saber a medida exata para cada pessoa, cada idade, cada condição? Não basta olhar para a bula. A dose certa não é uma fórmula mágica, é um cálculo vivo, que depende do tempo, do corpo, da forma como aquele medicamento vai entrar na corrente. E aí começa uma nova história, porque uma coisa é tomar. Outra, bem diferente, é absorver. E é nesse instante, quando o comprimido dissolve e encara o primeiro obstáculo dentro de nós, que começa uma jornada tão complexa quanto fascinante. Tudo começa com um gesto simples, engolir. Um comprimido, um gole d'água, um suspiro de alívio, como se o problema estivesse resolvido ali, naquele segundo. Mas a verdadeira história do medicamento começa depois disso. Porque o que entra pela boca não some, e ele viaja. E que viagem! Imagine um mundo interno, repleto de portões, túneis, ácidos, barreiras. O comprimido chega ao estômago e encontra seu primeiro desafio, um mar de ácido clorídrico fervilhando como um caldeirão de bruxa. Muitos se desfazem ali mesmo. Outros, mais espertos, resistem, como guerreiros com armaduras químicas. Se sobrevivem, seguem adiante. Chegam ao intestino, um corredor longo, cheio de portinhas microscópicas. É ali que tudo muda. A absorção acontece como um passe de mágica, o medicamento se dissolve, atravessa a parede intestinal e finalmente, cai na corrente sanguínea. Agora ele não é mais só um visitante. Ele é passageiro de um trem invisível que corre pelas veias e artérias, cruzando órgãos, tecidos, células. Mas esse não é o fim da linha. Porque estar no sangue é apenas estar em trânsito. O destino final ainda está longe. E aqui surge um novo dilema: para onde ele vai agora? Porque o corpo é um mapa vivo, com atalhos, becos sem saída, lonas de retenção. E o medicamento precisa escolher ou ser conduzido ao seu verdadeiro destino. Bem-vindo à próxima etapa dessa jornada oculta. Porque agora, ele começa a se espalhar. Ele já está no sangue. Invisível, silencioso, mas pronto. O medicamento, agora livre da cápsula que o envolvia, desliza pelo rio vermelho das veias, embalado pelos batimentos cardíacos, tum, 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 é como uma trilha sonora de suspense. Mas o corpo humano não é um mapa estático. É uma paisagem mutante. Alguns lugares são abertos, receptivos, quase pedem por visita. Outros, são fortalezas, o cérebro, por exemplo, é cercado por uma barreira que separa o comum do sagrado, a famosa barreira hematoencefálica, guardiã de um reino delicado. E o sangue não é um carro com GPS. A distribuição depende de afinidades, de solubilidade, de ligações com proteínas que atuam como motoristas de elite, decidindo quem entra, quem fica esperando, quem vai embora sem ser notado. Tem medicamento que ama gordura, e corre para os tecidos adiposos, onde pode ficar escondido como um segredo guardado. Outros preferem a água, se espalham rápido, se diluem como tinta em papel. Enquanto isso, os órgãos observam. Fígado, rins, músculos, cada um com sua função, cada um com seu grau de participação. Alguns apenas recebem, outros modificam, outros se preparam para eliminar. Mas ainda não é hora de dizer adeus. Antes de ser descartado, o medicamento pode ser transformado, como se passasse por um ritual de passagem. E quem comanda esse ritual? Quem tem o poder de pegar uma molécula ativa e mudá-la completamente, às vezes para o bem, às vezes para o mal? Aí entra um personagem velho conhecido: o fígado. No coração da cidade que é o nosso corpo, existe um verdadeiro laboratório escondido. Ele não tem tubos de ensaio nem jalecos brancos, mas trabalha dia e noite, sem descanso, como um químico incansável. Seu nome? Fígado. É ali, entre enzimas e reações silenciosas, que o medicamento passa por uma transformação quase alquímica. O que antes era ativo, poderoso, pode ser suavizado. Ou o que era inofensivo, pode ganhar poder. O fígado decide. Ele quebra, molda, encaixa.
adiciona grupos químicos aqui, remove outros ali. Transforma moléculas como quem lapida diamantes ou desarma bombas. Essa fase é chamada de metabolismo, mas poderia muito bem ser chamada de julgamento. Porque o fígado não apenas modifica, e ele avalia se o remédio deve agir mais ou menos, se deve durar ou ser apagado. Às vezes, ele prepara tudo para que a molécula seja ativada no momento exato. Outras vezes, neutraliza antes que cause estragos. Mas atenção, o fígado também guarda seus próprios segredos. Algumas enzimas são mais rápidas, outras mais lentas. E não são iguais em todo o mundo. Uma pessoa pode metabolizar um remédio em minutos, enquanto outra demora horas. E essa diferença muda tudo. E depois que o fígado faz sua parte, o medicamento já não é mais o mesmo. Ele está diferente, com novos propósitos ou pronto para sair de cena. E aí, quando a cortina começa a se fechar, entra em cena o próximo e último ato do espetáculo invisível: a eliminação. Porque tudo que entra, cedo ou tarde, precisa ter um fim. Ou melhor, uma saída. Imagine, por um momento, que cada pedaço do nosso corpo é uma estação de trem. Cada órgão, cada célula, desempenha um papel, recebendo e enviando mensagens como passageiros apressados. Mas, como toda viagem, há um fim e uma última estação. E o medicamento, com toda sua jornada por dentro de nós, precisa chegar lá. E onde é esse lá? Nos rins e no sistema urinário, claro. A linha de chegada para muitos. Depois de ser filtrado, o que sobra? A substância já transformada, já metabolizada, com seu impacto reduzido ou amplificado, precisa se despedir de sua viagem através da urina. E isso não é só um processo de descarte. Não é um simples jogar fora. Ao contrário, é mais uma última dança no corpo e um adeus carregado de química. E não é só pela urina que ele sai. O medicamento pode se esgueirar pelos pulmões, sendo expelido com um suspiro. Ou até ser liberado pela pele, nas formas mais inusitadas, como uma leve transpiração. Pequenos rastros de uma substância que cumpriu seu papel, mas que, no fim, não pode permanecer. Mas antes de ir embora, e há algo importante que deve ser revelado, e a taxa com que isso acontece. Alguns medicamentos saem de nós quase que imediatamente, enquanto outros, por serem pegajosos ou misteriosos, se demoram. E quem tem o controle sobre essa velocidade? Os rins? O fígado? Ou é o próprio corpo quem decide quanto tempo vai manter um visitante dentro de si? Agora, com o medicamento já nos últimos passos da sua jornada, algo curioso começa a acontecer. O corpo começa a fazer contas. Quantos remédios ele já processou? E a cada vez que isso acontece, será que ele pode lidar com mais? O medicamento foi metabolizado, eliminado, mas o que acontece quando ele volta? Quando o mesmo medicamento é repetido, e repetido, e repetido. É como um livro lido diversas vezes. Da primeira à terceira leitura, você já conhece as palavras, mas seu impacto pode mudar. O corpo começa a lidar com ele de maneira diferente, mais sábia, mais resistente. Ou mais vulnerável. Quando você toma um remédio, seu corpo, por instinto, começa a armazenar as lembranças. Alguns medicamentos se acumulam lentamente, como poeira fina, dentro dos tecidos ou órgãos. Eles não são passageiros, mas se tornam parte de uma história química que nunca termina. Às vezes, essa acumulação é benéfica, como uma reserva de energia ou proteção. Outras, ela se transforma em um fardo, uma carga que vai se somando e exige mais do corpo para ser expelida. E o que acontece quando o corpo começa a acumular demais? Ele perde a capacidade de lidar com os resíduos que já não têm mais uso. Como uma gaveta que se enche de papéis que não servem, até que não há mais espaço para nada novo. O que antes era útil se torna excessivo, tornando-se um obstáculo à saúde. Mas e quando isso acontece com uma substância com um poder muito específico? E se o acúmulo não for só uma questão de espaço, mas de tempo, de memória do corpo?
Será que ele pode se tornar sensível à repetição de doses? É aqui, nessa curva da história, que começa a se desenhar um mistério profundo. A interação entre o remédio e o próprio corpo passa a ser muito mais do que simples casualidade. Ela se torna um diálogo contínuo. Mas qual o limite desse diálogo? Até que ponto o corpo pode ou quer responder? E, como tudo que começa a tomar uma forma mais complexa, surge uma pergunta: e se, de repente, o corpo não responder mais da mesma maneira? E aí está, você viu o remédio percorrendo o corpo como um verdadeiro herói de aventura, enfrentando obstáculos, cruzando barreiras, e finalmente se despedindo. Mas a verdade é que cada passo dessa jornada está interligado a outro, e outro, e outro, criando uma teia de interações, efeitos e histórias, que continuam muito além do que podemos perceber. Cada dose tomada, cada viagem celular, cada molécula transformada, é uma peça fundamental no grande quebra-cabeça que é a farmacologia. E o mais fascinante de tudo: o corpo nunca para de ensinar. Ele se adapta, responde, aprende. Ele é um grande mistério, que só revela seus segredos para aqueles que se atrevem a estudar. Você agora conhece os bastidores dessa história. Mas, e as próximas aventuras? O mundo da farmacologia é muito mais amplo e profundo do que você imagina. Então, se você está pronto para seguir desvendando os mistérios dos medicamentos, das doenças, dos efeitos, e dos mecanismos que tornam tudo isso possível, junte-se a nós no canal Farmacologia Animada. Aqui, cada história é uma nova animação, uma nova descoberta. Se você quer continuar aprendendo de uma maneira divertida e totalmente animada, inscreva-se agora e nos acompanhe nessa jornada científica. Porque o conhecimento nunca para, e nós estamos apenas começando.